Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Sou Cristina Mello. Estarei comentando a lição de número 5 do dia 2 de maio de 2021. Neste segundo trimestre, o nosso tema é dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. O comentarista da nossa lição é o pastor Elinaldo Renovato. E a nossa lição de número 5 tem por título Dons de Elocução. Nós vimos nas aulas anteriores que os estudiosos da Bíblia fizeram 3 categorias, elaboraram, não é? 3 categorias para que nós melhor estudássemos os dons da primeira carta aos Coríntios. Então, nós já vimos a primeira categoria, dons de revelação, a segunda, dons de poder, e hoje estaremos estudando dons de elocução. Amém? Vamos para o nosso texto áureo. Ele diz assim: porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículos 2 e 3. A verdade prática diz assim: os dons de profecia, de variedades de línguas e de interpretação das línguas são para edificar, exortar, consolar a igreja de Cristo. Então, aqui na nossa verdade prática, já temos a divisão desta categoria dos dons de elocução, onde temos os dons de profecia, de variedades de línguas e de interpretação das línguas. São esses dons que nós vamos hoje trazer aqui uma definição e vamos falar um pouquinho o que a Bíblia fala de cada um deles. Por que estamos estudando os dons desta maneira? Para que nós voltemos a buscar, a procurar, como a palavra de Deus nos ensina, os dons espirituais. Eles são muito importantes, como vimos aqui, na sua finalidade, edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo, e também para os nossos dias, no caso, né, em relação a todos eles, para que a gente conheça o que a palavra de Deus nos ensina sobre eles, para que nós possamos identificar os erros ou aquilo que é um abuso ou é erro doutrinário no meio dos crentes. Acontece? Acontece. O pastor vai estar falando deles aqui e a gente vai citar alguns. Amém? Então é isso que nós vamos tratar nessa lição de número 5. A lição aqui ainda traz a leitura diária, que são 6 textos de segunda a sábado, um texto para cada dia, onde você vai fazer o seu devocional e meditar para melhor se preparar para a lição que será ministrada aí na sua igreja. A leitura bíblica em classe está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 7 e 10, do 10 ao 12. Depois nós temos capítulo 14, versículos do 26 ao 32. Este é o texto base para a nossa lição. Não vou fazer a leitura agora, para não tomar muito tempo, mas nós estaremos voltando para comentar alguns desses versículos citados aqui, para que a gente venha estudar a lição. Nós temos aqui, queria falar um pouquinho antes de iniciarmos o resumo aqui da nossa lição. Nós temos na lição de número 1, nós estudamos que os dons são atuais e bíblicos. Nós estudamos com o tema "E deu dons aos homens". Na lição de número 2, nós estudamos o propósito dos dons espirituais, onde o seu ponto central era: os dons são para edificação do corpo de Cristo. Veja que a palavra edificação ela vai estar em todo o tempo que estivermos estudando dons, tanto os espirituais, como de serviço, como
os ministeriais que veremos a seguir. Na lição de número 3, nós estudamos os dons de revelação, onde o ponto central foi: os dons de revelação servem para orientar a igreja de Cristo. Aí vimos também os dons de poder na lição anterior, onde o ponto central foi: os dons de poder servem para confirmar uma mensagem do poder de Deus, sobre o poder de Deus. E depois nós vamos estudar hoje a lição 5, dons de elocução, onde o seu ponto central vai tratar melhor do propósito dos dons de elocução, que são edificar, exortar e consolar a igreja. Então nós já vimos que os dons de elocução, na sua classificação, ficou dividido em dom de profecia, dom de variedades de línguas e dons de interpretação de línguas. Aqui, olhando as definições, vamos para os termos dons de elocução. A palavra elocução, ela traz a ideia aí do expressar-se por meio da fala, através de frases ou sentenças mais longas. Como nós estamos tratando de um dom espiritual, eles são inspirações do Espírito Santo, ou seja, é concedido por ele um poder sobrenatural para que a pessoa manifeste esse dom na igreja. Não vem do homem, vem diretamente de Deus por meio do Espírito Santo. Não é algo natural ou comum, é sobrenatural. Ela tem uma característica principal, esta fala, não é? Esta fala, essa elocução da linguagem espiritual, colocada e inspirada pelo Espírito Santo. Se for no dom de variedades de línguas, ela é em uma língua desconhecida, principalmente para quem fala, se ele não tiver o dom de interpretação. Agora, o dom de profecia é uma fala inspirada, mas é de conhecimento de todos. Na maioria das vezes é na nossa linguagem mesmo, na linguagem conhecida. Amém? Ela serve para edificar, exortar e consolar a igreja. São dons importantíssimos devido à sua finalidade, por isso nós estaremos estudando um pouquinho de cada um deles. As manifestações, elas são espirituais. No entanto, cabe ao homem de Deus, à mulher de Deus que quer ser usado nesse dom, estudar, conhecer diligentemente para que faça tudo para a edificação da igreja, para que o nome de Deus seja reverenciado, porque os dons ela tem essa finalidade também de glorificar o nome do nosso Senhor, assim como nós vimos o de poder e o dom de revelação. Então é muito importante que nós conheçamos os dons. Quando Paulo escreve ali a primeira carta aos Coríntios, a sua primeira fala a eles é que é importante que eles não sejam ignorantes, não é? Está escrito assim, ó: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então é importante que nós conheçamos os dons. Nós também precisamos entender que há uma variedade, diversidade deles. 1 Coríntios capítulo 12, versículos do 4 ao 10. Cada qual com a sua importância. Nós também devemos procurar os dons. Paulo ainda fala de um melhor dom em comparação aos outros. Quando Paulo fala de um melhor dom, ele não está querendo fazer uma hierarquia dos dons, esse é melhor, esse é pior, mas o que ele está querendo dizer é que nós devemos buscar aqueles que edificam a igreja, conforme 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31, e devemos também fazer isso com zelo, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, e também ser reverentes e diligentes. Paulo fala lá em 1 Coríntios 14:40, estou gaguejando hoje, 14:40, ele diz assim, ó: faça-se tudo decentemente e com ordem. Então é interessante, é necessário que haja reverência.
Isso em todos os nossos momentos quando servimos ao Senhor na casa dele. E ele traz também orientação e diretrizes, né, que estão na palavra de Deus no uso destes dons, tanto no uso das línguas quanto das profecias. Nós sabemos qual é o contexto de 1 Coríntios, capítulo 12, por que Paulo trata deste problema desses dons com esses irmãos. Havia ali muitos problemas, provavelmente eles não sabiam, não tinham um conhecimento certo, correto no uso dos dons, e ali Paulo esclarece e serve para nós também nos nossos dias. Porque tem também nos nossos dias muitas coisas aí que faz com que alguns grupos não aceitem até os dons espirituais na igreja, ou usem isso como uma forma de criticar. Então é importante que nós aprendamos. A introdução da nossa lição diz assim: o estudo da lição desta semana concentrar-se-á nos 3 dons classificados como os de elocução, profecia, variedades de línguas, interpretação de línguas. Os propósitos destes dons especiais são edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Ainda que o autor diz: isto porque os dons de elocução são manifestações sobrenaturais vindas de Deus e não podem ser utilizadas na igreja de forma incorreta. Assim, devemos estudar esses dons com diligência, reverência e temor de Deus, para não sermos enganados pelas falsas manifestações. O autor está dizendo aqui isto porque há falsas manifestações no dom de profecias, variedades de línguas. Nem tudo que acontece no meio pentecostal está de acordo com as escrituras. Nós sabemos, nós vemos, não é? E é por isso que é importante nós estudarmos. Quando vamos falar de dom de profecia, é muito importante que nós separemos as profecias, o dom de profeta ou os profetas do Antigo Testamento, do dom de profecia no Novo Testamento. É muito importante que se faça uma separação. Os profetas no Novo Testamento é um homem ou uma mulher escolhidos por Deus para um ministério profético. Então, o profeta no Novo Testamento pode não estar se tratando daquele que fala em profecias. Podemos até chamá-lo de profeta, mas o profeta é esse do ministério profético que nós vamos estudar na lição de número 7. Tem pessoas que falam em profecia uma vez e não falam mais. Então a igreja não pode ficar se referindo à pessoa que é usada uma vez ou outra como um profeta da igreja. Ele foi usado em dom de profecia, é diferente. O ministério de profeta nós vamos estudar na lição de número 7 e é preciso cuidado com isso. O ministério profético de Efésios 4:11 é concedido apenas para alguns crentes, os quais servem na igreja como ministério. Nós veremos na lição 7. Os dons de profecia são uma manifestação do Espírito Santo, concedido para o que for útil, conforme 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, e está disponível a todos os cristãos cheios do Espírito Santo, conforme Atos capítulo 2, versículos 16 e 18, fazendo menção àquela profecia de Joel. Amém? Então, o ministério profético, o ministério de profeta é para alguns, o dom de profecia para todos. Todos podemos pedir, e o Espírito Santo concede, como nós já vimos, para quem ele quer. Aqui no subponto 2, nós temos o título A Relevância do Dom de Profecia.
O autor diz aqui, o dom de profecia é tão importante para a Igreja de Cristo que o apóstolo Paulo exortou a sua busca. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Paulo diz assim, buscai com zelo os dons espirituais, ou seja, todos, mas principalmente o dom de profetizar. Por quê? Porque é um dom muito importante. Ele capacita o crente a transmitir uma mensagem vinda de Deus, sob o impulso do Espírito Santo. Então é muito importante que todos nós busquemos. E por que Paulo fala principalmente de profetizar? Porque a profecia ela pode revelar os segredos do coração do homem, do pecador, podendo levá-lo ao arrependimento e a adorar a Deus e reconhecer o seu poderio, conforme 1 Coríntios 14, versículos 24 e 25. Como é uma operação do Espírito Santo que é onisciente, ele conhece todos que estão reunidos. Então, numa profecia, o trabalho do Espírito Santo pode se completar convencendo também o homem do pecado, da justiça e do juízo. É preciso também que o homem, impulsionado pelo Espírito Santo, ele também faça tudo organizadamente, ordenadamente, conforme 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29. Olha o que Paulo diz. E falem, aqui Paulo está falando do culto. A gente vê lá no versículo 26, quando ele fala, vou ler, está na nossa leitura bíblica em classe. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Aí no versículo 27 ele vai falar alguma coisa sobre a língua estranha, que nós vamos ver, a língua desconhecida, que nós vamos ver mais à frente. E no versículo 29 ele fala, isso durante o culto, uma reunião religiosa, e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Então não podem 2 pessoas ao mesmo tempo estarem falando uma profecia, porque as pessoas que estão à volta não vão entender. Versículo 31. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E olha a informação importante que ele dá aqui. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então, é possível que a pessoa se controle, não é? O Espírito Santo, ele não toma a sua mente e tudo à sua volta para fazer, tem que ser naquele momento. Então, a pessoa pode esperar o momento certo. Paulo falou aqui, ó, cale-se o primeiro. Então, você pode se calar, esperar a profecia sendo entregue. E outra coisa importante também sobre o dom de profecia. Ele não pode atrapalhar, não é? Quando nós falamos de organização, o culto a Deus. Ele não pode atrapalhar o culto a Deus. A profecia, ela tem os momentos certos para acontecer. A pessoa pode esperar. Porque se estiver ministrando a palavra de Deus, qual é a maior profecia? A maior profecia é a palavra de Deus. O próprio Jesus fala isso em Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19. Ela é a maior profecia. Então, enquanto estiver ministrando a palavra, tem que esperar. A palavra de Deus, ela vem primeiro. Depois, os dons. No caso aí, o dom de profecia. Amém? A não ser que o pastor, que o Espírito Santo comunique a ele que tem uma profecia para ser entregue. Eu já vi durante o culto. Então, a pessoa pode se manifestar e entregar aquilo que o Senhor deu ali para a igreja. Então, a maior profecia é a palavra de Deus e ela é a verdade. João capítulo 17, versículo 17. O próprio Senhor Jesus fala dela como uma profecia e testifica dela, ainda falando de punição para quem acrescentar ou
tirar qualquer palavra dessa profecia. Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19. Já a profecia, como dom, ela não é infalível. Ela deve ser julgada, passada pelo crivo das escrituras para ver a sua veracidade. Por que temos que ter este cuidado de observar o que é dito em profecia? Porque as profecias elas podem vir de 3 fontes: do próprio homem, que é a profecia da carne, que nós vemos aos montes acontecendo nos dias de hoje. Ela pode vir de Deus, ser uma profecia verdadeira, e ela pode ser também maligna, vinda do inimigo de nossas almas. Então, é importante que nós vigiemos. O autor aqui, ele cita Mateus 7,15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Nós devemos tomar cuidado, usar como parâmetro sempre para julgar as sagradas escrituras, conforme 1 João 4,1, ela pode ser de ordem aí que não vai edificar a igreja. Usemos sempre, não é, a palavra de Deus. Sejamos crentes bereanos, não é? Lá na Bereia, quando Paulo chegou, tudo que Paulo falava, eles consultavam lá na Escritura. E nós podemos fazer isso também, até mesmo no momento das pregações, nas escolas dominicais, estar sempre conferindo na nossa Bíblia. Ele também, o dom de profecia, ele contribui para a santidade da vida dos ouvintes ao ser transmitida por um salvo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. Não é? Alguém que reconhece o senhorio de Cristo. Parece-me que quando Paulo está falando ali aos Coríntios, tinha alguns que traziam costumes, não é? Do secretismo religioso que eles viviam antes na igreja e queria deixar esses costumes dentro do templo de Deus. Então, a pessoa que vai ser usada no dom de profecia é aquela que reconhece o senhorio de Cristo. O dom manifesta-se segundo a vontade de Deus e não a do homem. E também nós vemos que no Antigo Testamento há o costume de buscar o profeta, não é? Quando eles precisavam, eles buscavam o profeta. Tanto é que Saul, ele fala que buscou profecia, Urim, Tumim, e não foi respondido, e aí ele fez coisa que não devia. Mas no Novo Testamento não temos esta orientação. Não há nenhum verso bíblico que traz para nós que nós devamos buscar o profeta ou buscar a profecia. A profecia chega até você se for a vontade de Deus falar com você através do dom, né? De uma pessoa que tem o dom de profecia. Amém? Aí depois nós vamos para os propósitos. A profecia, ela contribui para a edificação do crente. Porém, ainda existe muita confusão a respeito do uso dos dons de elocução, em especial ao de profecia e sua função. Então, quais são as funções? Então, quais são as funções? Exortar, edificar, consolar. Então, quando nós falamos em edificação, nós estamos falando da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo ela é comparada a um edifício, 1 Coríntios 3,9. Então, a pessoa aceita Jesus, ela se converte, ela faz o discipulado cristão, ela está ali no meio da igreja e ela está em constante formação e crescimento. Isto é edificação e se preparando para o serviço cristão. Então, a profecia, ela edifica na medida que aquele que foi usado por Deus corrige, apruma ou nivela esta edificação. Então, a profecia, ela sempre vai trazer alguma coisa para ajudar o crente a crescer, não é? Em alguma área específica da vida. E o Espírito Santo fala aquilo que é necessário para a nossa edificação. Ela também
ela tem aí a finalidade de exortar, como nós vimos. Alguns não entendem bem o significado da palavra exortar. Acha que é uma ameaça, uma intimidação, que é alguma coisa que vai causar pavor na igreja, e não é. A exortação, o seu significado é chamar para fora para orientar, ajudar e ensinar. A palavra grega para exortação é parakalau, vindo aí de paracleto também, vindo dessa mesma raiz, né, que é confortar, inspirar, defender e guiar. Paulo, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, ele ensina Timóteo a exortar com longanimidade e doutrina. Então, no momento em que uma pessoa estiver sendo usada no dom de profecia, esta exortação não vai fazer com que a pessoa se afaste dos caminhos da casa de Deus. Vai fazer com que ela se fortaleça, não é? Porque vem de acordo com a doutrina da palavra de Deus. É uma orientação do Espírito Santo diretamente para a pessoa. E ela também traz aí a finalidade de consolo, que traz o significado de dar alegria, consolar, confortar, dar paz. O Espírito Santo é chamado de outro consolador. João capítulo 14, versículo 16, é o paracleto, prometido por Cristo. Por isso que ele usa homens e mulheres no dom de profecia para consolar os salvos em Cristo. É um dom para todos que o Espírito Santo vai conceder ou distribuir da maneira que ele quiser, conforme 1 Coríntios capítulo 14, 31. Quando nós falamos que é para todos, é que todos podem buscar. Aí nós temos ainda aqui no livro de apoio, não é? Que é muito importante nós falarmos disso um pouquinho. Eu achei interessante que o pastor ele colocou aqui alguns erros que nós devemos evitar no uso do dom de profecia. Primeiro, usar a profecia para guiar a igreja. A igreja já tem os seus guias, não é? Os guias da igreja são os nossos pastores. E o nosso manual de fé e prática é a palavra de Deus. Então, a pessoa que é usada no dom de profecia, ele não pode guiar a igreja. Ele também não pode, as pessoas não podem usar esse dom de profecia como oráculo, nós já falamos. Consultar quem tem o dom de profecia, ir na casa daquele que foi usado no dom de profecia. Não devemos fazer isso. Também não devemos usar o dom de profecia como fonte de doutrina. Não existe doutrina nova. As doutrinas que existem, elas já estão na palavra de Deus, já estão sendo estudadas por nós. Então, nenhum dom ele vai trazer uma doutrina nova. Se trouxer, é anátema, não é de Deus. E o 4, o dom também ele não pode ser usado de forma descontrolada, que nós falamos aqui na ordem do culto, no momento certo, daquela maneira que Paulo ensinou os irmãos em Corinto. No tópico 2, nós vamos falar sobre o dom de variedades de língua. Diz aqui na nossa introdução, o fenômeno pentecostal do falar em línguas estranhas, glossolalia, tem 2 aspectos. O primeiro é o falar em línguas estranhas como evidência do batismo com o Espírito Santo. O segundo é o dom de variedades de línguas. Nós não devemos confundir os dois. Então, quando vamos falar da evidência do batismo, que é o falar em línguas, lá do revestimento de poder de Atos capítulo 2, versículo 4, ele é diferente do dom. E nós não vamos falar do batismo com o Espírito Santo, porque nós já falamos, não é? Batismo no Espírito Santo nós já falamos em outras aulas. Então não devemos confundir. Amém? Um é o batismo no Espírito Santo, onde a evidência que a pessoa recebeu o batismo é o falar novas línguas, línguas desconhecidas, é diferente do dom que Paulo fala aqui em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 8 a 10. O dom de variedades de línguas, ele é dado pelo Espírito Santo,
conforme ele quer, 1 Coríntios capítulo 12, versículos 11 e 30, também não é uma capacidade aprendida humanamente, assim como o dom de profecia, não é? Carlson diz assim: falar em línguas é expressar-se com palavras que nunca aprendemos, mas que nos são comunicadas diretamente pelo Espírito Santo. Não se manifesta através de palavras pensadas de antemão ou vocalizada pela pessoa que fala. Elas, por esse autor aqui, ela é colocada como um milagre vocal, não uma habilidade mental, mas um milagre vocal. Ele coloca dessa maneira. Por quê? Porque são em línguas desconhecidas, não é? Não é de conhecimento de todos, principalmente de quem fala. Stanley Horton diz assim: alguns ensinam que, por estarem alistados em último lugar, esses dons são os de menor importância. Ele acrescenta que tal conclusão é insustentável. Aqui nós falando sobre a importância do dom de variedades de línguas, pois as 5 listas de dons encontradas no Novo Testamento colocam os dons em ordens diferentes. O dom de variedades de língua é tão importante para a igreja como os demais apresentados em 1 Coríntios capítulo 12. Então, aqui falando da importância dos dons, todos são importantes. E o dom de variedade de línguas, ele edifica tanto aquele que está falando, porque ele está falando de mistérios com Deus, que pode ser uma oração, um louvor, um cântico espiritual, uma adoração a Deus, porque foi isso que nós vimos quando as pessoas receberam ali o revestimento de poder, que eles falaram em línguas, eles magnificaram o nome de Deus, não é? E ele também pode edificar a igreja. Quando é que o dom de variedades de línguas edifica a igreja? Quando ele está em conjunto com o dom de interpretação de línguas. Então a pessoa ela está falando um dom, está falando línguas desconhecidas, e ali no meio, naquela reunião, tem uma pessoa que interpreta aquilo que ela está falando. Agora, se não tiver um intérprete, o que Paulo ensina? Que a pessoa não se expresse em alta voz durante o culto. Por quê? Porque não vai edificar ninguém, não é? E todos os dons eles têm que ser usados para edificação. Então, se não tem uma pessoa ali que vai interpretar, a pessoa deve se calar. É isso que Paulo ensina. É importante também que nesse dom de variedades de línguas, nós falamos línguas desconhecidas, mas ela pode ser também uma língua conhecida de alguém que está ali, que foi o que aconteceu lá em Atos capítulo 2, versículo 4. As pessoas que estavam à volta daqueles 120, eles entenderam o que eles estavam falando. E eles disseram assim, que eles estavam glorificando o nome de Deus. Vamos ler aqui? É muito bonita essa passagem. Atos capítulo 2. Eu gosto de fazer a leitura na Bíblia, para não falar. Versículo 8, capítulo 2 de Atos, versículo 2. Como, pois, ouvimos cada um na própria língua em que somos nascidos? Aí no versículo 11. E os cretenses e árabes e todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Nós vemos também aqui, quando na casa de Cornélio, eles receberam o batismo no Espírito Santo, eles magnificaram o nome de Deus. Então aqui há duas informações para nós.
O falar em línguas, ele pode estar magnificando o nome de Deus, falando das suas grandezas, como também pode ser uma mensagem para as pessoas que estão ali à volta, que entenderam essa língua. Esses dias eu ouvi um testemunho de que tinha uma pessoa na igreja, pouquinhas pessoas, era um culto de oração, e a pessoa começou a falar uma variedade de línguas diferente. Ela estava manifestando o dom de variedade de língua. Ia passando ali fora da igreja um homem, e ele escutou aquela língua, e era na língua que ele falava, ele era de outra nacionalidade. E ali ele entrou na igreja e aquela mensagem era para ele. E ali ele se converteu, aceitou Jesus, não é? E foi maravilhoso. Então, a variedade de línguas também, ela pode ser em línguas conhecidas de alguém que está presente de outra nação, que foi o que aconteceu ali quando eles receberam o revestimento de poder, não é? Para quem fala, muitas vezes ela não tem assim uma interpretação, a não ser que ela tenha o dom. E aqui depois nós vamos falar da atualidade do dom. Diz assim: é preciso deixar claro que a variedade de línguas não é um fenômeno exclusivo do período apostólico. Isso aqui é importante, não é? Tem uns grupos aí religiosos que dizem que cessaram, que não existe mais línguas, fenômeno de línguas, que foi só para o tempo da igreja. E nós vemos que não é verdade, principalmente pelas experiências que nós vemos e também pelo que a palavra de Deus diz ao longo da história, não é? Até que tudo tenha sido registrado, as línguas elas continuaram sendo manifestadas por meio de dons no meio da igreja de Cristo. Então, ela tem a finalidade de edificar e ainda edifica a igreja e também edificar quem está falando. E ela também glorifica o nome de Deus, conforme nós vimos em Atos capítulo 2, versículo 11, e ela também é uma comunicação sobrenatural da parte de Deus. Aqui eu vou trazer outra experiência, isso aí após os escritos, foi em 1906. Maria, o nome da mulher era Maria Gerber, ela era alemã, ela falava a língua alemã, ela veio para os Estados Unidos para estudar no Instituto Bíblico, falava o inglês e ali, enquanto estava no meio dos irmãos, foi convidada para fazer uma oração na casa de uma pessoa. E ela falou assim: eu não vou porque eu não falo a língua de vocês, como que eu vou estar orando? Nesse tempo, enquanto as pessoas foram lá para orar pela pessoa que estava necessitando, ela se arrependeu e falou: não, eu vou. Então ela pegou um carro, um táxi, e acompanhou e foi lá onde estavam aqueles irmãos. E quando ela começou a orar em alemão pelo enfermo, para que Jesus o curasse, ela, de maneira sobrenatural, foi tomada pelo Espírito Santo e começou a orar em inglês perfeito. E o doente foi curado de imediato. E não foi só isso que aconteceu. Aconteceu ali também um milagre. Porque a partir daquele dia, Maria não precisou nem frequentar as escolas para aprender o inglês. Ela recebeu na mesma hora a língua estrangeira. Começou a fazer parte aí da sua forma de se expressar. Ela veio para estudar nos Estados Unidos, primeiro para aprender o inglês, e ali ela recebeu também um milagre. Dando continuidade aqui, o nosso tópico de número 3 traz por título Interpretação de Línguas, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Na definição aqui da nossa lição diz assim: Thomas Hover ensina que a interpretação das línguas é a habilidade de interpretar no próprio vernáculo aquilo que foi pronunciado em línguas. Então, em línguas desconhecidas. Então, nós estamos aqui diante de um outro dom espiritual concedido pelo Espírito Santo
para a Igreja de Cristo. Quem vai ter esse dom de interpretação de línguas? A Igreja de Cristo que estiver reunida. O Espírito Santo pode conceder no momento em que estiver sendo manifesto o dom de variedades de línguas. Quem é que pode receber? Tanto uma outra pessoa que está ouvindo, como a própria pessoa. Nós já vimos em nosso meio uma pessoa ela falando com variedades de línguas e ela mesma interpretando. Como pode ser uma outra, não é? E Paulo, quando ele conversa ali com os irmãos, ele traz orientação para a manifestação desse dom. E se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então, nós não vemos aqui uma proibição do falar em línguas. Tem outro verso que ele fala, não os proibais. Não é uma proibição, mas uma organização. A pessoa, se ela estiver sendo manifesto dela ali o dom de variedades de língua, ela fale baixo, se não tiver um intérprete. Se for durante a pregação da palavra, mais ainda, mais baixo, para que não atrapalhe o que Deus está falando com o seu povo ali na igreja. O pastor Antônio Gilberto, ele diz assim, ó, é um dom de manifestação de mensagem verbal, sobrenatural pelo Espírito Santo. Não se trata de tradução de línguas, mas de interpretação de línguas. O dom de línguas, ele prescinde do dom de interpretação, para que seja útil para a edificação da igreja. E aqui um outro autor, Gordon Shaw, ele diz que são dons geminados. Um precisa do outro, um depende do outro, um se completa com o outro. Ele ainda diz, a interpretação é tão milagrosa quanto a própria língua. E isto quer dizer que quem possui o dom de línguas não vai procurar decifrá-la com a mente, mas sim pede e recebe a interpretação da mesma fonte divina de onde surgiu a língua. Então, meus irmãos, o que nós aprendemos nessas lições é que os dons são úteis para a Igreja de Cristo, principalmente esses dons de elocução que estamos estudando hoje. Por quê? Porque é Deus se comunicando com o seu povo. Nós vemos ao longo da história Deus querendo se comunicar com o seu povo. E a primeira forma de comunicação é a palavra de Deus, não é? A nossa Bíblia, a palavra de Deus. A outra fonte de comunicação pode ser através desses dons de elocução, o de profecia, variedade de línguas, junto com a interpretação. Aí aqui ainda no subtópico 2, ele diz assim, a diferença entre o dom de interpretação e o de profecia, embora haja semelhança, são dons distintos. O dom de interpretação de línguas necessita de outra pessoa, também capacitada pelo Espírito Santo, como nós já falamos. Já no caso da profecia, não existe a necessidade de um intérprete, porque é inteligível para todos que estão ali presentes. A conclusão da nossa lição diz assim, os dons de elocução têm grande efeito na transmissão da mensagem da parte de Deus para os crentes nas igrejas locais. Paulo diz que os dons devem ser procurados, pois ele sabia o valor das manifestações espirituais para a vida dos crentes de sua época. Ainda que haja pessoas em diversas igrejas que não aceitam a atualidade do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais, graças a Deus, a realidade dos dons nas igrejas cristãs que aceitam o Pentecostes hoje têm sido beneficiadas pela presença do poder do Espírito Santo em seu meio. Historicamente, são os que mais crescem, numericamente, em graça e unção de Deus. Oremos para que o avivamento não se apague no meio da igreja cristã até a volta de Jesus. Te agradeço por estar comigo até este momento
até este momento. Se inscreva aí no meu canal, comente e compartilhe se você gostou desse conteúdo. Quero pedir a Deus a bênção dele sobre você, sua casa, sua família, a igreja a qual você pertença e também a sua escola dominical, que vai acontecer no dia aí separado para este trabalho. Vá ouvir o que o seu professor tem para te ensinar sobre esta lição. Deus abençoe a todos.